Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 29 de dezembro, quinto dia da oitava do Natal. Sejamos bem-vindos para a nossa reflexão diária da Palavra de Deus. Eu quero acolher quem está chegando agora pelo YouTube, pedir a você, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, faz comentário, dá o like. Isso ajuda você a interagir com o canal, muitas coisas que acontecem aqui dentro. Às vezes as pessoas mandam mensagem dizendo assim: Padre, não está notificando para mim. Verifica se você está inscrito, se o sininho está ativado. E o like ajuda inclusive você ao YouTube entender que você tem interesse no canal aqui, tá bom? Então sempre vale a pena, assim a gente vai se mantendo mais próximos também. Então vamos refletir a palavra de Deus, que para nós hoje está lá em São Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 35, diz assim: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, então, é o evangelho de domingo que passou. Quem me acompanha todos os dias viu que o padre deu um outro enfoque na homilia do domingo e prometeu, que nessa semana a gente ia olhar para esse evangelho, para Simeão e para a profetisa Ana. Deixa eu só conferir aqui, porque Ana vai ser amanhã. Isso. E hoje, então, Simeão. Vamos refletir então esse evangelho da apresentação do menino Jesus no templo e da purificação de Nossa Senhora, olhando então para esse ancião, o velho Simeão, que se apresenta aqui na palavra. O contexto do evangelho a gente já conhece, também por causa do domingo passado, então José e Maria estão cumprindo tudo conforme a lei do Senhor. Por 4 vezes nesse evangelho vai aparecer essa expressão, Maria e José fazendo tudo conforme a lei de Deus e consagrando o menino Jesus então no templo. Jesus veio para salvar. Estamos na oitava do Natal e esse reconhecimento do Messias, do Cristo presente no meio de nós, que vai acontecer hoje no Evangelho, na vida desse Simeão, que pega o menino Jesus nos braços e louva a Deus dizendo: Deixai agora o vosso servo ir em paz, Senhor, posso morrer, pois meus olhos viram vossa salvação. Bom, o que ele tinha nos braços? Ele não tinha o Jesus Todo-Poderoso fazendo milagres, exorcismos, prodígios. Ele tinha um bebê. Portanto, ele viu a salvação e o Salvador, aspas, em miniatura. Ele viu a salvação e o Salvador num bebê. Ele acreditou em algo que os olhos não diziam que de fato era aquilo. Muitas pessoas, mesmo vendo Jesus grandão, bonito, forte, fazendo prodígios e coisas maravilhosas, não conseguiram crer nele. Mas Simeão, então, tem uma fé extraordinária. Diz aqui a palavra que ele tinha recebido, o Espírito Santo estava com ele e tinha lhe anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor, a consolação de Israel. Portanto, ele tinha essa promessa, essa certeza de que ele viria, ele enxergaria, ele conheceria pessoalmente o Salvador. Pois muito bem, ele está lá no templo movido pelo Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo o levou, o provocou a ir, o instigou a ir aquele dia no templo e ele consentiu, mesmo sendo idoso.
Então venceu talvez algum medo de alguma situação assim, venceu a preguiça. Fato é que naquele dia ele estava no templo. Olha que santa coincidência. Você já imaginou se o Simeão não dá lado a esse apelo interior? Ele não teria vivido esse momento, porque Maria e José estão ali no templo só naquele dia, eles precisam voltar para Nazaré. Então veja que santa coincidência. E aqui está, meus irmãos, os apelos, essas boas sugestões e ideias que Deus nos dá e que às vezes a gente reluta tanto. Vai saber quanta coisa boa a gente já não deixou passar nessa vida, hein? Movido pelo Espírito Santo. Esses lampejos de vai, faz, começa isso, você entende? Essas boas vontades que despertam em nós, mas que loguinho a gente já abafa nessas coisas. Tem muita coisa boa guardada para nós. Então, movido pelo Espírito, ele está lá. E ele pega um bebê no colo. Ele não pega um rei grandão, ele pega um bebê, mas enxerga ali o Todo-Poderoso, o Salvador. De algum modo aqui tem a imagem da Eucaristia, né? A gente tem essa fé? Olha, quando a gente vai à missa, o certo seria a gente poder ter essa fé, esse saber e esse sabor. Senhor, posso morrer, né? Porque meus olhos viram vossa salvação, comungaram vossa salvação. E na missa, na Santíssima Eucaristia, o que a gente vê não é Jesus fisicamente ali. A gente vê Jesus como que escondido no pão, não é isso? Assim como ele viu o Salvador de Israel, aspas aqui, você está entendendo o que o padre quer dizer? Escondido numa criança. E por que ele tinha essa fé então? Por que os olhos dele viram a salvação? A ponto dele dizer, bom, agora posso até morrer. Por que ele viu? Olha que bonito diz a leitura. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. Portanto, ele era justo, piedoso e esperava de Deus, as promessas de Deus. Justiça, piedade e esperança. Meus queridos, muitas vezes nós não estamos enxergando a salvação e o Salvador porque a gente não vive uma vida justa e piedosa. Justo, a Deus o que é de Deus, ao próximo o que é do próximo, cumprimento dos meus deveres. Piedoso. Piedade é esse afeto interior para a religião. Piedoso é gostar de Deus, piedoso é gostar da igreja, piedoso aqui, às vezes a gente entende piedoso como bonzinho para com os outros, né? Pode ser, mas não é essencialmente isso. Piedoso aqui, o dom da piedade, é essa doçura interior para a fé. Por exemplo, quando a gente é padre, né? Fica no presbitério, no altar, a gente vê a assembleia toda. Tem pessoas que participam da Santa Missa de modo piedoso, tem gente que participa da Santa Missa de modo impiedoso. Roendo unha, arrancando cutícula, mexendo no cabelo, esparrama na cadeira, que parece que está na cadeira de praia. Você percebe? A pessoa é impiedosa, né? Passa na frente do sacrário, não ajoelha, vai fazer o sinal da cruz de qualquer jeito. Tem gente que já é piedoso, essa reverência interior. Então ele era justo para com o próximo, nos seus deveres para com Deus, no cumprimento da fé que ele tinha, ele era bom judeu. E ele era piedoso nisso, ele fazia isso com afeto, com interesse interior, justo e piedoso. E esperava, em momentos tão difíceis da história de Israel, que a consolação viesse de Deus. E aí, mais uma, o Espírito Santo estava com ele. E aí então, movido pelo Espírito Santo, ele teve essa vontade, acho que eu vou no templo hoje. Alguém talvez tenha dito, pai, vô, vai sempre, precisa, fica. Vou, essa obediência, a voz de Deus. E aí, ele vai viver e vai enxergar. No menino Jesus, ele consegue enxergar, aqui está aquele que vai ser o Cristo. Possivelmente, Simeão não viu Jesus fazendo uma pregação lá na frente, os milagres, até pela idade, morreu antes. Mas olha o que ele vai dizer, deixai agora o vosso servo ir em paz. Porque depois que a gente viu Deus, precisa ver o quê? Veja, viver é bom, né? É uma bênção viver. Às vezes é tão bom que parece injusto que o tempo passa tão rápido, né? Mas, gente, o céu. Se viver é bom, imagine o céu. Deixai agora vosso servo ir em paz, ou seja, a morte já não é um drama, não é um desespero, porque eu vi a salvação e o Salvador, então é isso que eu quero agora. Se desprende desse mundo, não por relaxo, não por melancolia, por depressão, não, né? Não por decepção, não por trauma, mas se desprende do mundo porque entende o que é melhor. E ele deseja, Senhor, me deixa ir em paz, já vivi muito. Eu vi
a salvação, né? E aí esse homem piedoso, justo, movido pelo Espírito Santo, que tem esse olhar da fé, que enxerga o que ninguém está enxergando, apesar de todo mundo estar vendo o bebê, vai profetizar na vida de Maria e na vida de Jesus. Esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos. E não é assim? Jesus é o motivo do reerguimento de tantas pessoas, glória a Deus, mas em Jesus muitos caem, tropeçam e se revelam maus. Meu irmão, ninguém fica indiferente diante de Jesus Cristo, ninguém fica indiferente diante do Evangelho, as pessoas se revelam. As pessoas se revelam dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nas nossas comunidades. Quando é hora de Jesus reinar e ser o Senhor, ninguém fica indiferente e todos se revelam. As coisas se mostram e muitos em Cristo tropeçam e caem. E vem à luz o egoísmo, a maldade que estava tudo enrostido ali dentro. A ganância estava tudo guardado ali dentro. Mas diante de Cristo tudo vem à luz. Ele será um sinal de contradição, disse ele. E aí ele se volta para Maria. Quanto a ti, Maria, uma espada te traspassará a alma. Então aqui é Simeão anunciando essa perfeita união, intimidade, companheirismo e comunhão entre a Virgem Maria e Jesus. O papel de Maria na nossa salvação, não só no eis-me aqui, mas ao longo da vida. Ele está dizendo tudo que Jesus vai fazer, aí ele aponta para Maria e diz, e quanto a ti, como se ele estivesse dizendo assim, não vai achando que você não tem nada com isso não, viu? Não vai achando que não vai sobrar para você também, não vai achando que você não vai participar não. Quanto a ti, menina, quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Portanto, Nossa Senhora viveu uma vida de oblação, de oferta a Deus. Maria ajudou e coopera até hoje na redenção do mundo, assim como todos nós também podemos. Ela não foi crucificada, ela não é a Salvadora. Cristo é o Salvador. Mas nós cooperamos na cruz de Cristo, meus irmãos, com as espadas que nos traspassam a alma. Nenhum sofrimento precisa ser em vão. Nenhum sofrimento precisa ser tragédia se nós soubermos ofertar aquilo que nos traspassa a alma pela salvação do mundo, pelo bem da igreja, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos e pela nossa própria santificação. Às vezes pode ser bom e por um tempo necessário termos uma espada nos traspassando a alma para nos unir a Jesus. Portanto, peçamos hoje a Deus que nós sejamos justos, piedosos, esperançosos e cheios do Espírito Santo para enxergarmos aquilo que quase ninguém mais vê. A salvação, o Salvador é Jesus, está no meio de nós. E assim como ele viu no menininho, nós vemos na Eucaristia aquele que é Deus Todo-Poderoso. E que a Virgem Maria nos ensine a ofertarmos, convivermos e ofertarmos as espadas que nos traspassam a alma. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.